Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa, porque a gente recebeu várias perguntas aqui dos nossos companheiros das mídias sociais e essas perguntas são de vários temas diferentes e nós vamos dar respostas aqui agora para vocês, tá? Fiquem ligados. Então, gente, no formato aqui Telenews, nós vamos agora responder as perguntas mais frequentes, mas que a gente selecionou aqui, porque vai falar sobre vários tópicos, então talvez você encontre alguma pergunta aqui que tem a ver com um tópico que lhe interesse. De qualquer forma, mesmo que não seja o caso, você vai realmente ter um pouco mais de conhecimento com esse vídeo de hoje, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vamos tentar power through all these questions. Então vamos lá. Kelly perguntou aqui: visto cancelado sem prejuízo de turista quando fui tirar o visto F1, possível reverter visto de turista? Então vamos ver. Visto cancelado sem prejuízo de turista, ou seja, foi aquele cancelado without prejudice. Quando eu fui tirar o visto F1, possível reverter o visto turista? Então ela tinha um visto de turista, foi tentar tirar o F1 e aí eles cancelaram o de turista. Não deram o F1, obviamente, e também cancelaram o de turista. Se dá para reverter o de turista? Dá. Geralmente, quando o visto é cancelado sem prejuízo, quer dizer que você pode reaplicar. Agora, as circunstâncias, em termos de elegibilidade, tem que estar mais forte. Você tem que estar presente na hora da nova aplicação. Alguma mudança que houve em relação à sua condição de provar que tem laços com o Brasil e não tem intenção de ficar permanentemente nos Estados Unidos, tá? Então isso aí vai ser de acordo com a seção 214D. Muito obrigado pela participação, Kelly. Segunda pergunta do dia aqui. A La Siqueira. Se realmente está sendo cobrado separado o I-765 e o I-131 do I-485? Sim, está sendo cobrado separadamente. A migração publicou a partir de abril, 1º de abril, as taxas de imigração subiram e o ajuste de status subiu bastante, principalmente se você for adicionar benefícios que já estavam incluídos, como o I-765, permissão de trabalho, ou o I-131, permissão de viagem. Então, realmente está bastante... subiu bastante o valor total dessa aplicação e é opcional agora, o que faz sentido, não o aumento que eu achei que foi demasiado, mas pelo menos o problema de ser separado era melhor assim, porque às vezes você pode não querer aplicar permissão de viagem, você pode não querer aplicar permissão de trabalho, às vezes você não vai trabalhar, às vezes seu cônjuge vai trabalhar e você não vai. Às vezes seus filhos não vão trabalhar, então esse custo não tem que estar já lá, porque você vai aplicar a permissão de trabalho para os filhos menores de idade que não vão trabalhar. Então, mas realmente o aumento foi demais, né? Então, a gente sente a sua dor aqui, tá? Manda Ribeiro, deve ser Amanda, né? Manda Ribeiro. Quanto tempo demora para sair o PERM em média? Essa é uma pergunta bem interessante. Veja bem, Amanda. Eu acho que é Amanda, né? Deve levar em torno de uns 12 a 14 meses o PERM, sem falar aquela parte inicial antes do PERM, que é o Prevailing Wage da Termination Request, né? O Prevailing Wage, que leva em torno de 6 meses hoje, e também o recrutamento, que vai levar mais ou menos vou dizer assim, uns 2 meses. Agora, o PERM pode mudar bastante, de 12 a 14 meses, pode mudar para bem menos, de acordo com essas mudanças que o Departamento de Trabalho vai anunciar, eu acho que em julho, agosto, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, onde eles vão pré-certificar algumas posições, alguns cargos, alguns jobs. E essa pré-certificação vai beneficiar aqueles que forem pré-certificados, aquelas posições que forem normalmente pré-certificadas, porque não vão precisar nem meter porque não vão precisar nem mandar esse
para o Departamento de Trabalho, vão mandar para a imigração antes de certificar, ou melhor, sem certificar, e a imigração que vai aprovar lá, não somente não vai ter que fazer isso, mas também não vai ter que, aqueles outros que vão ter que fazer a certificação, que vão ter que mandar o PERM para o Departamento de Trabalho, vão ter um tempo de processamento bem diminuído, já que muitas profissões não vão precisar mais fazer, então vai diminuir a carga de trabalho dos oficiais do Departamento de Trabalho. Muito boa sua pergunta, obrigado. Patrícia Irmão. Tentar visto O1 pode impactar o EB2NW já aprovado, aguardando entrevista? Não. O O1, inclusive, é um visto como dual intent, né? Que você pode ter a intenção de vir para aqui temporariamente, não afeta o fato de você ter uma intenção de ficar aqui permanentemente. Se fosse um visto como o F1 ou o B2, poderia causar algum problema tendo o EB2 já aprovado, muito embora a gente teve casos aqui de pessoas que estavam com o EB2NW aprovado e conseguiram tirar o F1 ainda na fase consular, esperando a entrevista no consulado, e conseguiram o F1 e vieram para aqui. A diferença é que uma pessoa que conseguir um visto como esse, como turista, ou F1, consulado der, assim, mesmo com caso aprovado eles derem, vai ser difícil depois que vier aqui aplicar o ajuste de status, porque pode demonstrar a dupla intenção, né? A dual intent. Então você teria cometido fraude na entrada, no aeroporto, quando declarou que não tinha intenção de ficar aqui. A declaração é implícita, tá? Mesmo que você não fale nada, eles podem tomar como uma declaração implícita que você não tem interesse de migrar. Já o O1, assim como o H1B, assim como o L1, não tem esse problema. Você pode entrar aqui e logo depois aplicar o ajuste de status, nem tem que esperar aqueles 90 dias, mesmo caso tenha sido aprovado e estivesse já correndo pelo consulado. Então, a resposta não vai impactar o O1 e também você estando aqui pode esquecer o processo consular se quiser e aplicar para ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Agora, se está esperando só a entrevista, talvez fosse o caso de esperar e pegar a entrevista lá e já fazer lá. Então, no seu caso, depende muito da situação, do tempo que vai levar. Eu sei que a entrevista está sendo muito atrasada no Brasil, então pode ser que você, pegando o O1, consiga entrar aqui, fazer ajustes aqui, e até pode ser bem mais rápido para conseguir seu green card. Emily Estrela, sou advogado no Brasil, como faço para me tornar advogado aqui nos Estados Unidos? Bom, depende do estado onde você vai querer praticar, né? Se você for fazer na Califórnia, basta fazer o bar. Quando eu falo basta fazer o bar, não é basta, porque não é só fazer o bar, é fazer a prova mais difícil do país, né? Agora, em outros estados, tem que fazer um LLM, que é um mestrado em Direito, e alguns outros estados você nunca vai conseguir, a não ser que você faça Law School de novo, como, por exemplo, a Flórida. Isso pode ter mudado, eu não estou sabendo, porque eu estou falando com base nas regras quando eu fiz, que foi uns 12, 13, 14 anos atrás. Agora, além disso, tem que ver a parte de o green card, né? Para você conseguir a residência permanente ou um visto de trabalho, porque só que tirar a licença de advogado não vai permitir que você trabalhe com isso aqui se você não tem a licença profissional. Mas obrigado também pela sua pergunta. João Pedro. Quanto tempo depois da entrevista de Green Card saberemos a resposta? Eita, aí tá difícil de eu dizer para você sair, porque eu não sei se isso aí foi entrevista no consulado ou se foi entrevista na imigração. Então eu vou falar os dois. Se for na imigração deve ser rápido, né? Geralmente a entrevista, se o seu caso está current no Visa Bulletin, ele deve dar a resposta já tipo uma semana, um mês, alguma coisa assim. Mas também pode demorar um pouco mais. Se for processo de casamento e demorar a entrevista, pode ser que tenha tido algum tipo de problema lá na hora da entrevista e ele esteja investigando e aí pode demorar um pouco mais para dar essa resposta. Se for entrevista no consulado, aí deve ser geralmente com poucos dias, né? Você vai ver uma mudança no sistema lá. Se o seu caso não for colocado em processo administrativo, você deve receber o passaporte com visto brevemente. Obrigado pela participação. Temos um aqui chamado Neto, com 3 T's. Neto, como é possível o consulado do Rio de Janeiro chamar para entrevista a EB3 Unskilled com o Project Date novembro de 2021, se o Visa Bulletin está em outubro de 2020? Tudo é possível. Quando se trata de governo, tudo é possível, né? O governo, quem trabalha no governo geralmente tem aquela acomodação, não tem muito, né? Mas realmente não era para chamar.
se o Visa Buriti não está chamando ainda. Entendeu? Então, eles podem chamar até concluir a entrevista, se quiserem lá, ou eles podem dizer, desculpa, a gente chamou você, mas não era para fazer entrevista ainda, vamos ter que remarcar a sua entrevista. É o que provavelmente eu acho que vai acontecer. Mas não deixe de ir, tá? Porque se deixar de ir, pode ser pior. Venfi, já pegou algum caso de EB3 consular via Brasil que retornou para a NVC e conseguiu reverter? Sim, geralmente isso acontece com casos unskilled, onde a pessoa é bem qualificada. Isso pode ser um problema às vezes, né? Eu tive um cliente, foi um caso só, que tinha um EB3 unskilled aprovado e ele trabalhava numa coisa bem interessante no Brasil, um cargo bem interessante, cargo público inclusive, e quando foi na entrevista que perguntaram sobre esse trabalho dele, ele confirmou, ficaram meio na dúvida se realmente aquela oferta de trabalho era válida, se tinha realmente intenção de trabalhar naquela área, já que ele tinha já um cargo bem melhor no Brasil. E ele declarou que sim, eles mandaram o caso para o NVC de volta, o NVC mandou de volta para a imigração reafirmou a aprovação, mas aí caiu na época da pandemia e esse cliente realmente se ferrou. Esperou bastante tempo para que reabrisse tudo, com aquela fila de consulado e tal, mas eventualmente ele conseguiu green card e deve estar aí feliz da vida já. Mas realmente isso pode acontecer. Nicil. Estou fora de status, mas tenho um passaporte italiano. Posso aplicar o visto E2? Não, Nicil. Pelo seguinte, se você aplicar o visto E2, você vai ter que, no caso, aplicar fora do país, né? Então, você vai aplicar com passaporte italiano. Só que na saída, você vai pegar 10 anos de castigo. A não ser que você está fora de status por menos de 6 meses. Aí, se sair do país e aplicar, você pode conseguir o E2 lá fora. Mas se você já ficou mais de 6 meses e menos do que 12 fora de status, você vai pegar 3 anos de castigo na hora que o avião levantar voo saindo do aeroporto. E se você tiver com mais de 12 meses fora de status, daí você vai pegar 10 anos de castigo e não é mudar o passaporte que vai mudar o castigo, tá? Porque é a pessoa que foi castigada e não a pessoa daquele país. Sérgio Vinchon. Existe algum lugar para acompanhar a emissão do Green Card? Eu não entendi essa pergunta, mas se você está falando de acompanhar o processo do Green Card, tem os sites aí do Departamento de Estado, quando está no consulado, ou também os sites da imigração, quando está na imigração, o processo. Agora, se é a emissão apenas, não, porque a emissão é feita, eles só fazem colocar no sistema lá que o carro que está sendo emitido, o cartão está sendo fabricado, depois eles falam que já mandaram no correio e já foi coletado a pessoa do correio, está a caminho e depois eles falam que foi entregue. Mas isso aí... Just waiting for a break, for you to cough. Mas isso aí não tem como checar realmente a emissão, né? Pedro Oliveira. Especialista de investimentos no Itaú, minha área tem possibilidade para o EB2? Bom, depende da sua formação, tá? Se a sua formação também é na mesma área e você tem especialização nessa área e depende também da sua experiência, pode ser que você tenha um caso de EB2 bem forte, tá? Mas tem que ver, realmente fazer análise, porque não é só a área que tem a possibilidade. Tem também o EB2, quando eu imagino que você quer fazer o NW, EB2NW, você tem que mostrar que o seu passado e presente vão se refletir da sua habilidade de conduzir aquele projeto no futuro. Então, tudo tem a ver, tudo é uma combinação de coisas, né? Obrigado pela participação também, Pedro. Luiz Calaca, como ter o visto de trabalho para ir para os Estados Unidos? Eu já trabalho remotamente em tecnologia. Bom, nesse caso, a empresa que está empregando você remotamente pode aplicar um EB3, pode aplicar um H1B na próxima loteria, o ano que vem, que essa já foi, na loteria do H1B em março, o registro, para quem for sorteado começar a aplicação em abril e começar o trabalho em outubro. E também tem outras opções da empresa, se a empresa tiver uma filial nos Estados Unidos, pode transferir você através do L1, né, se for o caso.
Tem que ver a qualificação aí para ver se vai pegar isso daí, mas também você pode optar pelo EB2-NW, que é muito bom para o pessoal da tecnologia, tá? Inclusive, tecnologia quer dizer STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Então, essa área é muito boa para fazer processo de EB2-NIW, tá? Obrigado pela participação também. Felipe Junqueira perguntou: Document Qualified ou Priority Date, qual levar em consideração para a marcação da entrevista consular? Ambos. Sem os dois você não vai ter. Se tiver só um, não vai adiantar nada. Ter Document Qualified, mas não tem o Priority Date, não vai para lugar nenhum. E não tendo Priority Date, não tem nem por que eles terem o Document Qualified. Então, na verdade, são os dois aqui, tá? Você não pode receber essa entrevista se não tiver os dois, a não ser que seja um erro, como no caso do outro que perguntou em cima aí, o Neto, que perguntou uma coisa que faz até sentido, não faz sentido ele ter marcado aquela entrevista para ele. Mas então é isso aí para você saber mais ou menos a data da sua entrevista quando vai chegar. Rena Veronese: é possível aplicar para o EB3 com o DACA tendo sponsor? Vocês fazem? É possível, tendo sponsor é melhor ainda, porque sem sponsor o EB3 não funciona mesmo, e a gente sim faz aqui. Inclusive, temos alguns casos já assim que dá um bom resultado, porque quando você faz o DACA, você pode fazer processo consular, você não vai poder fazer ajuste de status, mas pode fazer processo consular no final, sendo que na sua saída não vai ativar o castigo de 3 ou 10 anos, porque você vai sair com a permissão de viagem que vai conseguir pelo DACA. Então, esse caso aí é bem interessante e é um caso bem forte também, porque você deve estar já trabalhando bem com a empresa que vai ser um bom sponsor. Então, sim, a gente faz aqui, pode, se quiser agendar uma consulta, a gente vai colocar o link da consulta aqui, caso vocês queiram agendar uma consulta com a gente, tá? E a gente conversa mais sobre isso aqui. Aqui as respostas que a gente dá aqui são, não vou dizer totalmente genéricas, que eu estou falando de casos específicos, mas às vezes não é totalmente precisa como quem tem mais detalhes sobre aqueles casos, né? Algumas respostas, inclusive, eu dei aqui de forma bem genérica, até tentando abordar algumas opções, porque da pergunta não deu para a gente entender especificamente qual era o caso. Jaqueline Eyebrows: a área de estética se aplica para algum visto? Sim, aplica para o EB3, se tiver um sponsor, aplica para o EB2-NW, se tiver um projeto bem interessante, se tiver boa expertise nessa área, e até mesmo você pode conseguir um O1, se tiver tipo publicações, se tiver alguma certa fama, um certo reconhecimento profissional nessa área de estética, tá? Pode tranquilamente, inclusive eu já tenho clientes aprovados nessas áreas todas aí, nesses vistos todos que eu já falei para você aí. Eu não consigo pronunciar isso aqui. Deve ser Fernando. Fé B00. Quanto tempo leva para o consulado chamar após a aprovação do processo? Eu imagino que uns dias, tá? Se tudo estiver ok, deve chamar em uns dias. Aliás, não, você está perguntando depois a aprovação do processo. Então, se a aprovação pela migração para chamar no consulado vai demorar uns meses e depende da categoria de visto que você tem. Então, sem mais precisão sobre isso, não tenho como responder com mais precisão. Mas o processo de consulado está levando um tempinho mais além e, inclusive, o consulado está bem atrasado com entrevistas. Obrigado pela participação, Fê. Lu Marina: já estou sem status, mas tenho um empregador americano. Ele pode aplicar para mim? Bom, depende. Se você tiver um parente qualificante para fazer um waiver, pode. Parente qualificante seria seu cônjuge, pai ou mãe, que tem que ser residente, ter o green card, ou ser cidadão americano. Se tiver um desses aí, tudo bem. Mas se você está sem status e já passou mais de 6 meses que está fora de status, ou até mais de um ano, que seria o castigo de 10 anos no caso, nesse caso não adianta começar o processo de EB3, porque não vai funcionar. Tá? Porque o patrão lá o empregador vai aprovar a primeira fase, aprovar a segunda fase, e a terceira fase você não pode fazer, que é o ajuste de status, você está fora de status, e também não pode sair do país para fazer processo consular, entrevista no consulado, porque vai pegar o castigo de 3 ou 10 anos. Então, não adiantaria nada fazer isso daí, não seria a situação. Cuidado que tem muita gente vendendo programas que dizem que isso aí funciona, mas não funciona. Você vai perder dinheiro
e até capaz de sair e não conseguir voltar. Então, realmente, tenha cuidado com os falsos profetas, mas normalmente não teria como se não tiver o parente qualificante. Agora, se tiver o parente qualificante, o que acontece? Então, quando você tiver, na hora de fazer o processo consular, de um EB3 ou EB12, o que seja, se tiver o seu pai, mãe ou cônjuge como residente aqui, daí você pode pedir um perdão provisional, o Provisional Waiver, e esse perdão sendo aprovado, geralmente é aprovado, esse perdão sendo aprovado, você vai poder sair do país sem ativar o castigo de 3 ou 10 anos, vai fazer a entrevista lá fora e voltar sem nenhum problema. Então, essa é a resposta sua, é condicional a ter ou não o parente qualificante. E tem muita gente, inclusive, começando o processo para o parente qualificante, né, arrumou, sei lá, um sponsor, estava interessado em trazer o pai ou a mãe para cá, e aí começou o próprio processo também, e quando for fazer a fase consular, já vai ter os pais aqui como residentes para fazer o waiver, e ainda conseguiu um sponsor para trazer os pais. Então, tem gente que está fazendo até isso para se legalizar, mas é certinho, tudo dentro da lei, desde que não seja essas pessoas que estão vendendo programas milagrosos aí. Elvis Freitas. Filho menor de 21 anos nas Forças Armadas Americanas pode legalizar os pais no Brasil? Se for cidadão americano, pode quando completar 21 anos, tá? Então, nesse caso, pode legalizar sim. Inclusive, tem programas específicos para quem tem filhos nas Forças Armadas, tá? Então, boa pergunta, Elvis. Boa sorte para você. Ferraz. Quem tem status legal, visto turista, tem como pedir asilo? Bom, tem como pedir asilo se estiver com status ou fora de status, porque o asilo vai passar por cima disso, vai dar, se você for aprovado, vai ter isso aí. Inclusive, é bom começar o asilo, se vai fazer asilo já, decidiu que vai fazer, é bom fazer na vigência do seu status de turista, porque aí, se depois você arrumar um processo para fazer diferente, tipo um EB3 ou um EB2, alguma coisa assim, pode qualificar até para fazer ajuste de status aqui, mesmo que tenha vencido já o seu visto, o seu status de turista. Tá? Então é muito importante isso, mas pelo menos não deixar passar de 1 ano da sua entrada, porque o asilo tem essa limitação. Você tem que entrar dentro de 1 ano da sua chegada nos Estados Unidos. Vanderlene e Bento. Como fica a permanência de pais antes do filho nascido nos Estados Unidos completar 21 anos? Não fica. Se você não tiver um status legal, vai ficar fora de status. Vai ficar, eu não gosto de falar a palavra ilegal, mas basicamente vai ficar fora de status. Agora, se tiver entrado no país como entrou no país legalmente, quando o filho completar 21 anos, já pode fazer a aplicação e ter um perdão automático, mesmo que você tenha ficado fora de status. Lari Lobão. Fora de status consegue admissibilidade em pleito EB2 com arbítrio de singularidade? Gente, esse arbítrio de singularidade não existe, tá? Isso aí é uma fraude que estão inventando aí. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre as 3 fraudes. Eu falei de 4, na verdade. As 3 ou 4 fraudes mais recentes, foi o vídeo da semana passada. Vejam lá que esse arbítrio de singularidade é só um nome inventado. Eles querem falar de prosecutorial discretion, que é para quem está em deportação, não tem nada a ver com EB2, não tem nada a ver com estar fora de status. Então, não pode conseguir com esse nome inventado aí que não existe. Isso aí é coisa de vendedor, coisa de estelionatário, né? Então, não caia nessa aí, porque inclusive estão cobrando os olhos da cara para fazer isso aí, tá? E depois você não vai ter nada aprovado com isso aí, porque isso não existe. Isariço. Depois de estar indocumentado, é possível pedir asilo? Sim, inclusive o asilo, desde que seja dentro de 1 ano da sua chegada no país, você pode pedir asilo mesmo estando fora de status. Aliás, o asilo é para isso, é para dar status a quem não tem status, né? Agora tem que ver se o asilo é verdadeiro ou se é mentiroso, porque o asilo mentiroso é fraude, então não deve fazer isso, é o tal do frivolous asylum. Mas se tem um asilo com base em fatos reais que aconteceram, mesmo que você não consiga provar tão bem, você pode entrar com asilo e depois tentar
documentar melhor, ter mais provas, né, dar um testemunho bom e tentar conseguir esse asilo, mas tem que entrar dentro de 1 ano da sua chegada. Se já tiver mais de 1 ano da sua chegada, ou tiver ficado mais de 6 meses fora de status, isso é mais arriscado, porque o seu caso de asilo, se não for aprovado, é capaz de ir para a corte de imigração, e lá você pode pegar uma ordem de deportação. Então, é bom ver isso daí, porque muita gente também entra com asilo dentro daquele período de status legal, ou não tendo ficado mais de 6 meses fora de status, entrar com asilo. Daí você pode, num processo de EB3 depois, conseguir até fazer, completar seu processo de EB3 antes de até ter a primeira entrevista do asilo. E aí, no caso, você abandonaria o asilo pelo EB3. VCS NES, filho de US Citizen, maior de 21 anos, solteiro, está nos Estados Unidos overstay, ele precisa enviar I-601A? Bom, se é filho de americano, filho de US Citizen, que está com maior de 21 anos, solteiro. Bom, aqui no caso eu não estou sabendo se você está falando do filho que está maior de 21 anos solteiro, ou é você que o pai que está com 21 anos, deve ser o filho, né? Porque o pai, logicamente, teria mais de 21. Ou não, né? Sei lá. Mas, nesse caso aqui, filho de US Citizen, maior de 21, solteiro. Está nos Estados Unidos, overstay. Precisa enviar 601A? Bom, você não tem que ter waiver se a petição é feita pelo seu filho de mais de 21 anos, cidadão americano, solteiro ou casado. Nesse caso, não faz diferença se é solteiro ou casado. Então, a petição de filhos americanos para os pais, ou petição de cônjuges, né, o marido ou a esposa cidadão americano, não precisa ter waiver, porque tem um perdão automático na lei. Tá? Só precisa se o petitioner for residente permanente. E agora vamos aqui à última pergunta. Andressa AA. Fiz convênio gratuito. Estraguei meu processo EB3? Não tem problema nenhum com convênio gratuito. Outras coisas podem estragar o processo de EB3, mas convênio gratuito não vai ser uma delas, tá? Pode fazer à vontade, a depender do estado que você mora, você tem mais ou menos benefícios para imigrantes, então pode fazer seu EB3 tranquilamente sem nenhum problema, tá? Então, gente, chegamos aqui ao final, consegui responder todas as perguntas do nosso Q&A, né? Questions and Answers. E foi muito bom ter a sua participação. Se vocês não subscreveram o nosso canal ainda, por favor, subscrevam e aperte o sininho para ser notificado quando a gente subir um vídeo novo. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau!